Nós temos falado, essa semana ainda o Espírito Santo tem batido bastante em relação ao perigo da incredulidade. Porque o nosso pior inimigo é a incredulidade. Não existe um inimigo mais perigoso, devastador e com capacidade de massacrar, aniquilar, arrebentar com a vida de uma pessoa como a incredulidade. A incredulidade é a pior coisa que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Porque você pode viver situações difíceis, mas se você crer, você vai sair delas. Mas se você não crer, o que acontece é o que aconteceu com Israel. A promessa nunca falhou, porque a promessa nunca falha. Até porque, se há promessa, há provisão. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para cumprir. A promessa, ela sempre carrega provisão. Se tem promessa, junto vai ter provisão. Isso é certo. É impossível não ter provisão. Se Deus fez a promessa, Ele já tem tudo certo, porque Ele conhece, diz a Bíblia, o final antes mesmo de começar. Antes de começar, Ele já conhece o final. Ele já tem a saída. Antes mesmo do problema chegar, Ele já tem a vitória. Antes mesmo de alguma coisa na minha vida acontecer, Ele já tem a resposta, a solução, o suprimento, a provisão. Mas isso só é possível na vida de quem crê. A verdade é que é assim, mas para eu viver na minha vida, eu preciso crer. Nada na palavra de Deus acontece se não for por intermédio da fé. Somente pela fé. Por isso que eu preciso me encher do Espírito da fé. Eu preciso dar lugar a esse Espírito e crescer nisso cada vez mais, dando condições a Deus para Ele agir na minha vida. Porque a falta da fé é que trava e impede a ação de Deus. Se eu me envolvo com problemas, eu vou me envolver com a incredulidade. Se eu me envolvo com a fé, eu vou me envolver com a vitória. Eu vou estar voltada para a vitória. O que a Bíblia fala? Olhai para Jesus. Muitas vezes o que eu vejo é o Senhor falando para as pessoas, olhem para mim. Olhem para mim. Tira o olhar disso aí, olha para mim. Tira o olhar disso aí, olha para mim. Não, olha para mim. Porque a Bíblia diz para você não olhar para lado nenhum, porque isso vai te distrair. A Bíblia diz para você não olhar para trás, porque não tem nada lá para você mais. Em toda a palavra de Deus você vai encontrar, siga em frente, olhe para o alto, busque as coisas que são de cima. Paulo
dizendo, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Eu estou correndo. Então, eu corro, eu sigo. Eu vou sempre em frente. Manda tirar o velho para ele colocar o novo. É muito interessante, a Bíblia fala, se o caco vai perguntar para o oleiro, como é que ele vai fazer? Ele não vai. O oleiro vai fazer. Vai pegar aquela argila, aquele barro e vai transformar. Então, a argila tem que ficar inteiramente à disposição do oleiro. Está escrito assim, a argila ou o caco, depende da tradução, vai perguntar para o oleiro, como é que você vai fazer isso? Se referindo a nós, que muitas vezes nos distraímos com o maldito como. E quando você começa a se envolver com o maldito como, com esse terrível como, você já tirou o olhar da fé. Não é como, é quem. Quem prometeu? Quem falou? Quem? Então, se o Senhor me fez a promessa, morreu. É isso aí, acabou. A palavra dele é lei. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Davi disse, eu sei que está comigo. Eu gosto muito do Salmo 27, quando ele fala, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O que ele disse? Se eu não tivesse crido, eu teria perecido. Mas como eu criei, eu não pereci. Então, está lá no Salmo 27, ele deixa isso tão claro. Não crer leva as pessoas a perecerem. Se eu não tivesse crido, eu teria perecido. Pereceria sem dúvida, se não cresce. Então, quando você não crê, é quando você é derrotado. Você perece. É o que a Bíblia fala em relação a Israel. Por que Deus irou com Israel? Irou porque não quis tomar posse da promessa, da herança, da bênção. Foi por isso que irou. Ele irou. Você vê que o Senhor ficou irado 40 anos com Israel. Por quê? Porque aquele povo não creu. E quando você não crê, você ira a Deus. Porque é como se você dissesse que ele é limitado, ele não pode fazer. Só ele é limitado. Você limita. E isso é ofensivo para Deus, porque ele não é homem para que minta. O pai da mentira é o diabo, ele que mente. Ele é que vem e diz assim, como é que isso aí vai acontecer? Isso não tem como acontecer, isso é impossível, não tem jeito, não tem saída, não sei o quê. E aí você começa a alimentar aqueles pensamentos. E olhar para o problema. E se envolver com ele. O Senhor fez a promessa para Abraão. De mãos levantadas ele jurou. Não tinha por quem jurar, jurou.
por Ele mesmo, que Ele cumpriria a promessa. Quando o povo está diante da vitória, diante da terra, viram, experimentaram dos frutos, o que nós vemos acontecer? A incredulidade. Foram incrédulos. Não quiseram entrar porque olharam para os gigantes, olharam para eles, e quando você olha para você olha para o problema, você imediatamente está matando a fé. E foi exatamente isso. E é isso que o diabo quer. Ele quer que você pereça. E para isso ele vai trabalhar de todas as maneiras para estimular a incredulidade, para atiçar, para que você se entregue a ela, para que ela domine a sua vida, para que ela mande em você, controle a sua vida, e então você perece. Porque Israel pereceu no deserto, não porque Deus queria isso, a promessa falhou, mas porque foi incrédulo. E Deus ficou irado exatamente por conta da incredulidade. Porque a incredulidade é você não está dando crédito a Deus. Muito pelo contrário, descrédito. Ele não tem crédito. Ele falou, mas o que o homem falou tem mais peso, o que eu estou vendo tem mais peso, o que está acontecendo tem muito mais força, tem muito mais poder. Eu vejo pessoas que qualquer coisinha tem poder sobre elas. Chega a ser assim desanimador. Você está encorajando a pessoa, e qualquer coisinha ela desmorona, ela afrouxa, e se você afrouxa, sua força é pequena. Deus é poderoso para fazer. E quando eu creio nisso, que Ele é poderoso para fazer, ao invés de eu me curvar às situações, eu reajo a todas elas. Muito pelo contrário, eu tiro o olhar delas. A Bíblia nos estimula a fazer barulho. Sabe, o barulho da fé. A palavra de Deus fala sobre isso, e é muito interessante, aqui em Marcos 10, fala assim, ó, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começou a fazer barulho. A Bíblia diz gritar. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado. E essa capa pode representar muita coisa, inclusive a incredulidade. Tudo que até então ele usava para cobri-lo, para continuar naquela mesma situação. Agora ele joga a capa do lado. O cego levantou-se de um salto e foi até onde o Senhor estava. Você vê que ele se levantou, deu um salto.
que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Eu amo essa pergunta, porque o próprio Senhor Jesus sabia que ele era cego, porque ele mandou chamar o cego. Mas você vê que ele quer ouvir de nós. Ele quer que saia de você o que você acredita que ele pode fazer. O que você quer que eu lhe faça? É igual o leproso que chegou para o Senhor e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me limpar. O Senhor disse: eu quero. Olha que pergunta: o que é que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta, você acha que foi feita só para Bartimeu? Essa pergunta é para todos nós: o que você quer? O que é que você quer? O que você quer? Que você acredita que eu posso fazer por você? Você acredita que eu posso fazer por você? Então, o que é que você quer? Você me chamou? Tudo bem, ele era cego, ele era mendigo. Mas eu não creio que o Senhor... Eu também posso usar isso. Ele era cego, ele era mendigo, o que é que você quer? Mas eu não creio que essa pergunta foi exatamente para essa linha. Você quer sair dessa condição de mendigo e tal? Não. Porque aquela cegueira é que mantinha ele naquela situação. Porque a cegueira... E na palavra de Deus, a cegueira está sempre relacionada à incredulidade. Ela vai te levar para essa beirinha da estrada, onde você estagna. A beira da estrada é a estagnação, que é onde ele estava. E há uma vida miserável. Miserável de paz, miserável de alegria, miserável de força. Miserável. Você vai para uma vida miserável. E fica lá, dependendo do que alguém pode fazer por você. E se escondendo atrás de alguma coisa, né? Tem alguma capa. Se escondendo atrás de alguma coisa. Essa era a vida deste homem. E é interessante quanta oposição quando ele decidiu sair daquela situação. E isso você precisa atentar para isso. Quando você decide sair daquela miséria, daquela cegueira, daquela situação aquela vida derrotada, você não quer mais isso para você, você vai sofrer oposição. E aí como é que você reage em meio à oposição? De que forma você se porta? Você reage de que maneira? Qual o seu comportamento? De entrega? Ou de resiliência, como foi a dele? Você vê que ele foi tomado por essa fé. Que nada pôde calar Bartimeu. Nada pôde fazer esse homem se calar e desistir daquela mudança. Ele não queria mais ser cego, ele não queria mais ser mendigo, ele não queria mais estar à beira do caminho, ele não queria mais viver aquela vida onde dependia da migalha das pessoas, de uma esmolinha de amor, de atenção, uma esmolinha de uma ajudinha aqui, outra ali, esmolinha cai lá. Ele queria uma vida livre. E é maravilhoso quando uma pessoa rompe, jogou a capa, não preciso mais disso, me esconder. Aquela capa certamente ele usava para defender os olhos da poeira, para se esconder ali.
porque era a situação dele. Agora ele não ia mais usar a capa, ele ia usar a fé. Porque às vezes eu vejo as pessoas com a sua capinha, para esconder a sua derrota, para esconder a sua miséria. Ao invés dela jogar a capa do lado, dar um salto, ela continua usando a capa. Quantas vezes eu vejo gente vivendo assim? Ele usa a capa para esconder o tamanho da miséria dele, da decadência dele, do fracasso dele. Para ele mais importa esconder o fracasso do que lutar contra ele. Esconder a pessoa que ele tem sido, do que romper com aquilo e dizer, eu quero mudança na minha vida. Deixa eu criar meios aqui, usando a minha capinha para esconder todo mundo quanto minha vida é fracassada. Eu quero que todo mundo acredite que minha vida é maravilhosa. Vamos tirar uma foto aqui, quem sabe a gente convence todo mundo, vamos colocar nas redes. Ao invés da pessoa ir lá e lidar com o problema, ela fica se escondendo, usando a capinha. Para esconder a cegueira dela, a miséria dela, a derrota dela, o fracasso dela. O quanto está tudo errado com ela, a família está uma bagunça, o casamento é uma bagunça, está tudo uma bagunça. Ela, é mais fácil ela tentar vender para as pessoas a imagem de que ela é segura, de que ela é de Deus, que ela é espiritual, do que ela parar e lidar com isso e dizer, chega de imagem, chega de usar capa. Eu vou lidar com isso. Eu quero vitória de verdade, não ficar aqui tentando convencer os outros, me escondendo, usando algum tipo de capa para poder esconder a verdade. Você vê que quando o Senhor o chamou, após ele romper com tudo isso, e deixar bem claro, eu quero uma mudança na minha vida. Quando ele foi chamado, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa do lado. Eu não vou mais precisar disso aqui. Porque eu vou sair dessa situação. Ele acreditava que ele ia sair. E mesmo em meio a tanta oposição, ele foi mais forte, fez barulho, bastante barulho, que você pode tratar isso do barulho da fé. Quando ele fez aquele barulho, ele chamou a atenção do Senhor, porque aquilo estava dentro dele. E ele não podia conter. E ele gritava, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. O Senhor vem, pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça? E essa pergunta é para todos nós. Mas para todo aquele, o quê? Que crê. Que tem essa capacidade de realmente romper, resistir, fazer o barulho da fé, jogar a capa do lado. Eu quero uma mudança de verdade. E não viver me enganando e me escondendo atrás de alguma coisa. Porque às vezes eu vejo pessoas que elas se contentam que os outros acreditem que ela é uma coisa, que a vida dela é uma coisa, quando não é. E ao invés dela ir lá e lidar na raiz do problema e trabalhar o que é preciso trabalhar, ela fica apenas camuflando aquilo, se escondendo. Está cega, está miserável, está decadente, mas eu estou conseguindo esconder isso aí. Não, eu preciso lidar com a situação. Eu não quero mais essa cegueira espiritual, eu não quero mais ser essa pessoa incrédula.
Eu não quero mais ser um mendigo espiritual. Eu não quero mais essa capa da minha vida. Eu não quero. E quando você decide reagir, a oposição vem. E aí, o que eu faço? Eu me calo? Como muitas vezes eu também vejo gente que basta uma negativa, uma situaçãozinha, ela está se calando. Ela está se entregando, ela está desistindo. Já está se curvando ao problema, à situação. Ele não se curvou. Você vê que quando ele creu mesmo. E ele foi mais forte, fez barulho. Jesus o chamou, o que você quer que eu faça? Ele disse, que eu possa ver de novo. Que eu possa ver de novo. Que eu possa ver de novo. Mais uma vez. Então, significa que ele não era. Ele já tinha visto. E que eu possa ver de novo. Um cego, mendigo. Mestre, que eu possa ver de novo. Algumas pessoas já tiveram boa visão espiritual. Mas você sabe o que é? Elas cederam, quando elas cederam para a incredulidade, elas se tornaram cegas. Porque a Bíblia diz que a incredulidade cega as pessoas. A incredulidade cega. E é por isso que a gente vê tantos crentes sem vitória. Você não tem noção quanto que isso me dói. Porque eu lido com a palavra, meu ministério é a palavra, eu prego a palavra e eu prego muito. Eu prego todos os dias da minha vida. Porque ainda que eu não estou aqui, eu estou no estúdio. Inclusive estou vindo de lá agora. Então eu prego muito a palavra. Porque eu sei o valor da palavra. O quanto a palavra tem o poder de mudar a vida das pessoas. E quando eu vejo uma pessoa tendo tudo à disposição dela, e ela não vivendo, isso dói, isso é lamentável. Quando você vê uma vida, vivendo uma vida lamentável, sem vitória, é uma coisa inadmissível, tendo tantas promessas de vitória à disposição. É inadmissível. É inaceitável. Que simplesmente a pessoa seja vencida pelos problemas, pelo que ela está vendo, e ela se entregue a essa visão negativa, incrédula, se entregue aos sentimentos negativos e se prive de tanta coisa grande como a gente vê com Israel. E muitas vezes, você vê, o que vem de fora quer impedir você de viver o milagre. Essas pessoas aqui, toda essa oposição que se levantou, você vê, ninguém nunca tinha feito nada por ele. E muitas vezes é exatamente isso que acontece na vida da gente. As mesmas pessoas que nunca fizeram nada são as primeiras a se oporem. A serem contrárias às nossas decisões de fé. Por isso que eu sou uma pessoa que quando eu tomo uma decisão, a minha decisão de fé, sim, não tem conversa. Eu não peço opinião. Eu não peço permissão para agir a minha fé.
Eu nem quero ouvir opinião, para falar a verdade. Às vezes pode acontecer de alguém querer emitir alguma coisa e falar, não, guarde para você, não estou interessada. Não estou mesmo. Eu creio assim, vai ser assim. A sua fé é essa, a minha é essa. Então, o que você crê, a sua maneira de lidar com a fé é uma, a minha é outra. Eu creio e ponto, acabou. Porque essa é minha vida. E eu vou ter que prestar contas a Deus. E é a única vida que eu tenho para viver. Para me calar, para me submeter a alguma coisa que vem para me impedir de viver aquilo que eu posso viver. Oposição que chega para falar o contrário. Né? Não é assim, não deve ser assim, isso, não. Ou mesmo, como? Isso é delírio, isso é loucura. E aí você tem que ter na ponta da língua, quem falou é fiel para cumprir. E não pode se calar, e não pode se render, e não pode se curvar. O que é que você quer que eu lhe faça? Pega essa pergunta, é para você. Você crê? Ele cria. Eu quero ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, falem comigo, a sua fé salvou você. Que fé, queridos? Que fé? A fé dele. Diga, a minha fé. Exatamente. É a minha fé. A minha fé. É a minha fé. Então a minha vida vai mudar pela minha fé. Se eu crer. E imediatamente, olha o poder da fé. Falem comigo, poder da fé. Então, olha o poder da fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Imediatamente, você vê como as coisas muitas vezes não são mudadas exatamente por conta desse espírito incrédulo que devasta com a vida das pessoas. Imediatamente aquilo foi mudado. E agora saiu da beira da estrada, saiu daquela condição miserável. Era um homem livre. Agora ele seguia Jesus. Ele não precisava ser guiado por ninguém. Ele seguiu o caminho dele. Passou a seguir Jesus livre. Glorificando. Mas está aqui, ó. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Isso aqui é barulho. Barulho. O Senhor está falando, bata até a porta abrir. Não tem essa, não vai abrir. Você vai bater até ela abrir. Você vai pedir até receber. Você vai buscar até encontrar. Porque ele diz aqui, ó, pois todo, não é um ou outro, todo o que pede recebe. Se pedir vai receber. Que busca encontra, se buscar vai encontrar. O que você buscar, você vai encontrar. Tem que ver o que você está buscando. Porque se você buscar mesmo, você vai encontrar. E aquele que bate, a porta será aberta. Lembra que a Bíblia fala
não deem descanso ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor. Eu amo esse versículo, que o Senhor vem e fala assim, não deem descanso a Ele. Continuem buscando. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum aqui. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, a Bíblia diz que nós somos maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, com toda essa natureza. As pessoas quem tem filhos sabe disso. As pessoas que a gente mais quer beneficiar são nossos filhos. Aí o Senhor vem e diz assim, vocês sabem fazer coisas boas para os filhos de vocês? Quanto mais o Pai de vocês, quer dizer, quanto mais, se você quer defender, quer proteger, quer cuidar dos seus filhos, o Senhor está dizendo, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não vai dar coisa ruim, Ele vai dar coisa boa para todo aquele que pedir. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou. Jesus mandou pedir, buscar, bater, fazer barulho. Bartimeu fez barulho. Incomodou, mas não se calou. O barulho da fé. Não se rendeu àquilo. E apesar da oposição, ele queria mudança, ele creu e ninguém pôde calá-lo. Ele não duvidou, ele creu. E ele ouviu de Jesus, o que você quer que eu faça por você? Eu quero ver. E quando ele viu, porque a cegueira, ela impede você de construir uma grande vida. A incredulidade cega e vai impedir você de viver uma grande vida. E ele pediu a coisa certa, eu quero ver. Porque quando a gente vê, isso te dá autonomia. Agora, eu posso viver uma vida diferente. E foi a fé que proporcionou isso a ele. A fé. Somente a fé pode proporcionar mudanças assim na nossa vida. Homens não podem fazer isso por nós. Força do braço. Porque enquanto você tem força, você até vai. E quando a força vai? Se você não tem a força de Deus na sua vida, morre tudo, acaba tudo. O Senhor também fala aqui, em Apocalipse, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Ele é santo e ele é verdadeiro. Santo. Não há impureza nele. Verdadeiro, não há mentira nele. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Ou na tradução Almeida fala, a porta que ele abre. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sabe, quando eu ouço algumas coisas, eu paro assim e penso assim, Senhor, meu Pai, não é possível que essa pessoa diz que anda com o Senhor e está me falando uma coisa dessa. Porque às vezes a pessoa diz assim, porque falaram isso e falaram aquilo. Espera aí. Se o Senhor fechar uma porta, quem é que vai abrir? Quem é que vai abrir? Eu ainda falei com alguém esses dias
exatamente sobre isso. Se o Senhor disser não para isso, quem é que vai dizer sim? Queridos, e foi até relacionado a algo assim, quando eu conto que quando eu me mudei para a casa que o Senhor me colocou no meu coração, e eu queria aquela casa, eu não podia pagar o aluguel. Quando eu estava limpando, eu sempre conto isso, o Espírito Santo falou comigo que quando fizesse 1 ano, aquela casa seria a minha. O dinheiro ainda não tinha meio. A dona da casa, de repente, quis vender a casa. E aí, se você não vai comprar, você tem que desistir assinando um termo lá de desistência. O que o Senhor tinha dito para mim? Que quando fizesse 1 ano, aquela casa ia ser minha. Aquela mulher, de repente, quis vender a casa. E agora, ou você compra a casa, você desiste e tem seus 30 dias ali, dependendo do prazo que ela vai dar, o contrato, vai do contrato, mas enfim. Olha a pressão. O Senhor não me prometeu? Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Pois aquela casa não foi vendida. Ninguém, porque o Senhor fechou, ele disse que aquela casa era minha. Os meios foram entrando. Tudo que eu precisava de forma inexplicável. E nós compramos a casa, escrituramos a casa passou a ser nossa. Porque a pessoa pode dizer, eu vou fazer, eu vou assar, eu vou fritar, eu vou fazer acontecer. Mas se Deus disser, você não vai fazer. Você não vai fazer nada. Ela não vai poder fazer. Ela até faz, mas ela não atinge o objetivo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ela não atinge o objetivo. Ela pode fazer. Mas o objetivo que ela estava buscando, ela não vai atingir. Se o Senhor disser, essa porta está fechada, essa porta está fechada. Você não vai tocar num fio de cabelo dele, não vai tocar. Você não vai tirar um tostão dele, não vai. Você não vai conseguir nada, não vai. Não porque disseram isso e aquilo, se o Senhor disser não, vai ficar só em ameaças. Porque ela não consegue levantar um dedo, não consegue fazer nada. Se o Senhor disser, para aí, vai parar. Daqui você não passa, não passa. Mas se ele abrir uma porta, pode vir o mundo inteirinho, como disse Davi ainda no Salmo 27 e outros também. Ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. Nada vai me atingir. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Então assim, se o Senhor abrir a porta, pode vir a pessoa mais poderosa da face da terra para tentar fechar. Ela não fecha. Ela não consegue fechar. Porque quem manda é Deus. Então, para mim, eu tenho que confessar que às vezes, oh meu Deus, não é possível que eu estou ouvindo isso. De que Deus você está falando? Se o Senhor me fez a promessa, Ele tem provisão. E aí o Senhor disse, o que Ele abre ninguém pode fechar, o que Ele fecha ninguém pode abrir.
conhece as suas obras. Ele conhece tudo. Conhece como você pensa, sente, o que você está fazendo. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Às vezes a gente não tem força nenhuma, na verdade, humanamente falando, para fazer, para resolver situações. Tem coisa que você não tem. Aquilo realmente é impossível. Mas o Senhor diz, sei, eu conheço suas obras, eu sei que você tem pouca força. Eu sei que você não tem isso aí. Eu sei que você não pode humanamente. Mas guardou o quê? O que é que guardou? Por favor, o que é que ele guardou? E não negou o quê? Ou seja, você não foi incrédulo. Você tem crido na minha palavra. Você tem crido, então eu posso fazer. Você guardou, não problema, não negativas, não incredulidade, você guardou a minha palavra, você creu na minha palavra, você não negou o meu nome, quer dizer, você não disse que eu sou um deusinho qualquer. Obrigada, Senhor. Quando uma pessoa duvida de Deus, eu pergunto, de que Deus você está falando? Não pode ser desse Deus que eu prego. Não pode ser. Porque esse Deus, quando ele diz não, acabou. Não, mas estão dizendo, eu não sei o que estão dizendo, eu estou dizendo que Deus disse não. Eu guardo essa palavra, eu fico com essa palavra. Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu sei que você não tem. Mas você guardou minha palavra. Você creu em mim. Você não me limitou. Então eu estou abrindo uma porta para você que ninguém vai poder fechar. Pode ter oposição. Mas o que eu abro ninguém fecha. Mas se eu fechar também, meu querido, ninguém vai poder abrir. E às vezes vem situações, né, como, vai acontecer isso e aquilo. O Senhor diz, fechei isso aqui, não vai acontecer. Agora, eu também tenho que entender uma coisa. Portas, muitas vezes, chegam na minha vida num pacote que pode assustar. Eu te dou exemplo. Davi. A porta para ele se tornar o herói nacional chegou quando ele abriu a porta. O que estava lá na porta? O que estava lá na porta, gente? Não, vocês sabem que é o Golias, então você fala o Golias, coragem, ousadia. E você ficou assim, Golias, e se não for o Golias? Pelo amor de Deus, era o Golias. Diga Golias. A porta de se tornar um herói nacional é uma porta grande, meu amor. Da noite para o dia, o cara se tornaria o cara mais importante daquela nação. Mas quando ele abriu a porta, quem está lá? E o que é que ele fez? Ele enfrentou. Ele não teve medo. E o que que aconteceu? Se tornou o herói nacional. Então, às vezes, essa porta maravilhosa que foi aberta, ela também chega de uma maneira, o pacote parece que não é muito agradável, mas vai te levar para o resultado um resultado muito além do que você jamais imaginou.
quando uma porta for aberta para você, e você já der de cara com o Golias na porta, você fala, opa, essa porta é boa. Essa porta é boa. Não precisa ter medo, não corre. Parte para cima dele, porque o Deus que prometeu é o Deus que vai prover. Pegue o seu propósito. Não nos colocar de pé. Se você quiser ajoelhar ou ficar em pé mesmo, eu só quero que você tome posse da palavra. Faça barulho. O barulho da fé. É isso que você tem que fazer. Peça o que você quer. Busque, bata. Grite, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor está dizendo aqui, eu sei de tudo. Eu sei dos seus problemas, eu sei das situações, eu sei. Eu sei. Mas o que você tem que fazer é guardar a minha palavra e não negar meu nome. E parar de temer, porque quando eu abro uma porta, ninguém pode fechar. Mas quando eu fecho, também ninguém pode abrir. Então você para de temer. Tema a mim apenas. E eu quero que você tome posse disso. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porta de libertação, porta de cura, porta de livramento. Toma posse, porta de emprego. Clientes, contratos que você vai fechar e vão te proporcionar a realização de sonhos. Porque quando foi para eu comprar aquela casa, o Osmar nunca tinha feito uma venda tão grande. Nunca tinha ganhado tanto dinheiro. Pois para comprar aquela casa, o Senhor canalizou o cliente certo para uma venda tão grande, um valor tão alto, que era a provisão para a compra da casa. Mas uma outra situação aconteceu e entrou um dinheiro que ninguém estava esperando. E nós fomos juntando tudo e pagamos a casa. Não sobrou R$1, mas a casa foi paga. Deus proveu como Ele havia prometido. A promessa sempre vem acompanhada da provisão, meus queridos. Então vamos, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito. Ele diz que amado sou. Você que está nas igrejas, na transmissão, vamos, pegue essa palavra, se a fraqueza vem sobre em nome de Jesus. Ele diz que cuidado. E se a porta chegar com Golias na porta, não se importe com isso. Tudo terminou. Enfrenta, porque isso vai te alavancar. Eis que coloquei, não é nem coloco, eu coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Acredite nessa voz, fique com a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, a voz da promessa, a voz. Portas de oportunidades, portas de milagres, portas de vitórias, portas de livramentos, portas. Aleluia! Faça barulho! Peça! É o barulho da fé! Se a fraqueza vem sobre mim, nada vai ficar como está! Deus tem falado! Vai acontecer! Pisa na incredulidade e simplesmente creia! 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 Eu acredito! E eu acredito, sim, eu acredito. Aleluia!
de Aleluia. Não tema nada. Vai agindo, Senhor. Vai agindo em favor do nosso povo em todo lugar. E vai dando vitória agora. Eu ordeno que esse espírito da incredulidade, da dúvida, essa opressão, essa força demoníaca, essa cegueira espiritual, saiam em nome de Jesus. E que sejam tomados, cada pessoa, por essa fé viva. Vai dando vitória, Senhor. Essas pessoas representadas por essas pastas, por esses documentos que estão no altar, por esses pedidos que estão aqui. Vai agindo, Senhor. Vai agindo, meu Pai, na vida dessas pessoas, representadas por fotos, pedidos urgentes. Senhor, vai agindo. Vai visitando as igrejas, o nosso povo, no trabalho, no carro, na empresa, não sei onde a pessoa está. Visita com poder, levanta um povo forte, renova as forças. Meu Deus, vai materializando os projetos, materializa os sonhos, materializa os projetos, materializa, Senhor, a mudança da vida dela. Reverte, transforma, joga por terra os embaraços, levanta ela com poder, responda ao clamor dela. Responda, Senhor. Olha o que o Senhor fala para você. O que é que você quer que eu faça? Fala para Ele. O que é que você quer que faça? O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Fale com Deus e obtenha resposta, mudanças na sua vida. Creia na palavra, acredite. Acredite. Acredita. Acredita, pisa nesse inimigo, derrota esse inimigo terrível e devastador, que é a incredulidade. Tira o maldito como? Apenas creia, simplesmente creia. Seja tomada por fé e creia. Receba unção, receba poder, receba visão, receba favor de Deus, receba entendimento, receba cura, receba libertação, receba o seu milagre, receba, toma posse dessa porta aberta, toma posse desse livramento, toma posse da resposta. Todos os seus inimigos serão derrotados, todas as forças do mal que se levantaram estão caindo por terra. Aquilo que chegou para assombrar, tenha certeza que Deus está colocando um ponto final. Ele está dizendo: não vai passar disso. Parecia que ia devastar, mas não vai passar disso. Não vai, porque eu já dei uma ordem. Pare aí, fique aí, daí não avança. Aleluia. Espera por boas novas, espera por boas notícias, espera por vitórias e não más notícias, espera por definições e não coisas travadas, espera pela glória de Deus. É por isso que você vai esperar. Espera e creia de todo o coração. Espera pela grandeza de Deus e não por coisas ruins. Eu não sei o que você está vivendo, mas isso não importa e não deve importar nem para você. Às vezes o diabo vem e diz assim: isso vai avançar, isso vai dar problema, isso vai causar transtorno, isso vai. O Senhor está dizendo: não vai. Não vai. Não vai tirar nada de você. Não vai fazer nenhum mal a você. Não vai prejudicar você. E seja lá o que for que mais se levantar, da mesma maneira que se levantar, vai cair,
Porque o Senhor já fechou essas portas do mal. E as portas que Ele abriu foram portas de justiça, de vitórias, de livramentos, de conforto, de definições. Oh, Espírito Santo, que essa pessoa seja tomada de tal forma pela Tua palavra, que ela guarde a Tua palavra, que ela guarde somente a Tua palavra e nada mais, que ela creia nela e nada mais, que ela saia daqui transbordando, confiante, porque o Senhor está com ela e não há o que temer. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada propósito, e eu tomo posse de cada resposta positiva, poderosa na vida dela. Mudanças nas áreas mais impossíveis. Mas para o Senhor não tem fácil ou difícil. Tudo é fácil para o Senhor, tudo é pequeno para o Senhor. Nada é grande para o Senhor. Tudo é pequeno. Porque o Senhor é tão grande, tão soberano, que a nossa mente não pode alcançar. Não tem como o Senhor caber na nossa mente. Até porque, se isso fosse possível, o Senhor não seria Deus. Nem o nosso Deus. Nós seríamos o Deus. O Senhor vai além. O Senhor é grande. E o Senhor está falando e eu creio no que o Senhor fala. E eu oro para que ela seja revestida de força e de poder. E que ela saia daqui nesse espírito de vitória, tomada por essa presença gloriosa. E que ela creia, creia e creia. Em todo o tempo creia. Eu abençoo o teu povo e agradeço por tudo. Te amo, Senhor. Que ela tome posse dessa porta aberta. Que ela tome posse desse milagre. Que ela tome posse dessas respostas. Porque tem que existir dentro de nós. Primeiro a gente toma posse aqui dentro. E então nós tocamos aqui fora. Obrigada por tudo. Eu te amo e te agradeço e tomo posse das boas novas que vão chegar. Muito obrigada, amém. Amém, amém.